Vamos aplaudir a Ele então? Bem forte que Ele merece, irmãos. Glória a Deus. Boa tarde. Sentem-se, por favor. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Estamos aqui no primeiro domingo desse mês de abril. Hoje já é dia 6. E a gente precisa estar muito atento às palavras do Senhor, porque elas vão nos direcionar para vivermos os próximos dias, os próximos meses, de uma forma completamente abençoada. Amém, meus irmãos? Em nome de Cristo, nós estamos estudando esse mês sobre o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Né? Só que eu quero ler com você, no início já dessa mensagem de hoje, a partir do versículo 14. Vamos lá? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Você pega Mateus, que é o primeiro do Novo, você volta um pouquinho e você encontra o livro de Malaquias. Malaquias foi o último profeta da Antiga Aliança, né? Que ficou registrado para a gente. E depois desse período, teve um período de silêncio, onde Deus não se revelou para ninguém. Até os dias em que apareceu no deserto uma voz clamando. Era a voz de quem? De João Batista, né? E dali em diante Deus começou a se apresentar novamente. E agora não na figura mais dos profetas, mas na figura de Jesus Cristo, que estava sendo anunciado por João Batista. E depois ele mesmo se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e fez a obra que nós estamos hoje aqui desfrutando. Amém? A obra de salvação que ele realizou na cruz do Calvário por nós. Mas antes disso, Malaquias ele vai trazer para a gente algumas informações importantes que nos ajudarão a entender o porquê que nós chegamos até aqui hoje. Versículo de número 14, vamos lá? Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra, vamos ler. Malaquias 3,14. Diz assim a palavra: Vós dizeis, inútil é servir a quem? A Deus. Eu quero que você leia comigo. Vamos lá. Vós dizeis, inútil é servir a quem? A Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade fazem o quê? Se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aí vem o 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Preste atenção num detalhe. Se a gente for ler os versículos anteriores a esse 14 que nós lemos, nós vamos observar que Deus estava triste com o povo por uma série de aspectos, uma série de coisas. A gente vê lá no versículo 10 ele falando sobre os dízimos, sobre ofertas alçadas, sobre Deus estar triste com as pessoas porque elas haviam deixado a honra a Deus de lado. E aí eles diziam o quê? Por que eles não serviam a Deus com todo o seu coração? Porque eles diziam que aquilo era inútil. Eles olhavam para os ímpios e diziam, eles fazem tudo errado e mesmo assim eles estão indo bem. Eles praticam impiedade e mesmo assim não há punição para eles. Isso era o que eles pensavam. Só que o versículo 16 deixa muito claro para a gente o que Deus espera de cada um de nós. Ele diz assim, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, com o seu irmão, com o seu familiar, com o seu próximo. E o Senhor atenta e faz o quê? E ouve, e há um memorial escrito diante dele, para quem? Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. São esses dois aspectos que eu quero estudar com você no dia de hoje. As pessoas que temem ao Senhor e as que se lembram do seu nome. São essas pessoas que estarão registradas aonde? No memorial de Deus. Eu já quero, de antemão, comentar uma coisa importante. Toda pessoa que tem esse pensamento que o povo, naquela época, tinha, que era inútil servir a Deus ou coisa parecida, essas pessoas, infelizmente, elas nunca estarão registradas no memorial de Deus. Porque elas não se baseiam
por aquilo que a palavra diz. Elas não buscam elas mesmas ter uma vida com Deus. Elas se baseiam em quem? Nos outros. Elas olham para as outras pessoas e elas querem que de alguma forma elas sejam justificadas por conta de que as outras não servem a Deus e por isso que eu não sirvo também. Infelizmente nós vivemos nesse mundo hoje, pessoal. Se você for parar para sair, talvez você demandar um dia, pega um dia da sua semana, ou se una a um dos grupos da igreja e sai por aí evangelizando, visitando pessoas nas casas. Você vai começar a falar com as pessoas, vamos servir a Deus, vamos olhar para a palavra, vamos se converter, vamos para a igreja, aquela coisa toda. O que muita gente vai dizer? Eu não. Tem muita gente por aí que fica fazendo coisa errada, que não sei o quê, e começa a falar uma série de asneira. E aquilo não justifica ela em nada. Esse tipo de gente vai ficando para trás. Daqui a pouco, Jesus volta para ela. Quando é que Jesus volta para alguém? Quando ela morre, né? Alguém vai morrer, Jesus voltou para ela. Jesus volta todo dia. Glória a Deus, gente. E se ela não estiver preparada? Ah, não, porque eu não servi a Deus porque tinha gente fazendo coisa errada. Aí ela diz que é inútil servir a Deus. Essas pessoas nunca vão estar no memorial de Deus, pessoal. As pessoas vão ficar para trás. E nós temos que abrir os nossos olhos, porque se nós ficarmos olhando para as pessoas, nós não chegaremos a lugar nenhum também. Eu, na minha caminhada de fé, eu não tenho que ficar me espelhando em pessoas e se aquela pessoa errar, eu me entristecer com isso. Muito pelo contrário, eu tenho que olhar para Deus. Eu sei que os seres humanos podem falhar. Eles estão sujeitos a isso. A Bíblia Sagrada deixa isso muito claro. Que todo ser humano está sujeito. Cabe a nós fazermos o quê? Dominar a situação. Estar ligado com Deus, ter o temor da palavra, para não deixar o pecado dominar. Aí eu queria deixar aqui com você, e eu quero abrir o livro de Daniel, capítulo 2. A gente volta para cá só no final, tá bom? Vamos entrar aqui no texto, vou falar com você sobre Daniel, capítulo de número 2. Eu conversei com você explicando que nós iremos falar sobre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que se lembram do seu nome. Eu quero você interagindo comigo. Glória a Deus, gente. Para que ninguém deite a cabecinha e descanse. Não, hoje é dia de ouvir a palavra. Descansar, a gente descansa em casa. Amém, irmãos? Olha só que interessante isso aqui. Daniel, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 16. Você sabe que o Daniel, ele foi levado para a Babilônia como cativo. E lá ele iria se preparar para servir ao exército da Babilônia. Não só ele, mas o Ananias, o Misael e Azarias, que lá foram mudados os nomes deles, né? Era Misael, Ananias e Azarias, que colocaram Sadraque, Mesaque, Abednego. E o nome dele era Daniel, segundo a cultura israelita, né? Mas chegando lá, quiseram mudar o nome dele para Beltesazar, que era da cultura babilônica. Eram os nomes babilônicos que eles mudaram. Tipo, se você vai para um outro país, você tem o seu nome aqui naturalmente brasileiro, né? E lá eles vão colocar um outro nome para basear-se na cultura deles. Então eles saíram, foram levados cativos, estavam lá. Aí surgiu uma situação. O rei teve um sonho. Ele não sabia interpretar. Ele havia chamado todos os homens daquela época que interpretavam sonho, os astrólogos, né, todas as pessoas, os videntes, que tinham algum tipo de percepção das coisas, né? E ninguém soube interpretar coisa nenhuma. Ninguém entendeu do que se tratava aquela visão do rei. Aí falaram de Daniel, que ele interpretava aquela coisa toda. Daniel que já tinha demonstrado fidelidade, você lê o capítulo 1, já começa falando da fidelidade, do temor dele a Deus, quando ele não se deixa participar das glutonarias que eram oferecidas, que eram sacrificadas aos ídolos e que eram oferecidas a eles para comer. Ele disse, eu não participo disso. Né? Ele rejeitou aquilo e foi diante das autoridades pedir para que ele não participasse daquele tipo de alimento, né? Que não passava também de rituais, que aquilo eram rituais, né? As comidas eram sacrificadas aos ídolos antes deles ingerirem. Aí voltando à questão, vem o capítulo 2, versículo 16. Diz assim, vamos ler juntos? Capítulo 2, versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhes desse o quê? Tempo
para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a quem? A Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. Nós lemos agora há pouco lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, que aqueles que temem ao Senhor, eles fazem o quê? Chamam os seus companheiros. E ali ele vai repartir alguma coisa relacionada às coisas de Deus. Quando Daniel ele tem aquela interpretação, o rei falou que vai matar todo mundo se ninguém discernir aqui o sonho dele. Então, ele que já tinha visão de Deus, já sabia muito bem lidar com aquela situação, mas para aquela visão do rei ele não tinha entendimento ainda. Ele não sabia do que se tratava. Então ele vai buscar Deus. E na hora que ele se coloca para buscar Deus, ele chama quem? Ananias, Misael e Azarias. Ele disse, olha, eu quero vocês três comigo. Para que juntos nós possamos buscar ao nosso Deus, e o nosso Deus nos dê direção e nos mostre a revelação acerca do sonho desse rei. Ele foi se colocar diante de Deus e ele traz para perto quem? Pessoas que tinham a mesma fé que a dele. E eu fico olhando hoje, pessoal, tem gente que está enfrentando algumas situações, chegam às vezes até ela algumas afrontas, algumas coisas que às vezes ela sabe resolver. Só que existem coisas que, apesar de você saber resolver, nem tudo é igual. Teve coisas que você venceu ontem e que amanhã vai se levantar algo idêntico, mas você vai ter que ter outra direção para vencer aquilo. E você às vezes não vai conseguir vencer sozinho. Você vai precisar de pessoas que juntamente com você vão unir a fé, vão unir o propósito e vão buscar uma direção para que Deus dê a palavra direcionada. Ele sabia, ele já tinha visões de Deus, já havia interpretado, mas ele precisava, naquele momento, de pessoas que se unissem com ele, para que eles pudessem ter uma direção. Que ele vai para o rei e diz, olha, me dá um tempo, rei. Eu preciso de um tempo para me poder interpretar o teu sonho. Ele garantiu para o rei que ele interpretaria o sonho. Mas ele garantiu confiando em quem? Em Deus. Por isso que na hora que ele sai dali, daquele ambiente com o rei, ele vai lá justamente onde Ananias, Misael e Azarias, homens que tinham confiança de Deus, que tinham temor de Deus, para se unirem. E eles entrarem numa batalha para buscar uma direção. E tem gente que perde a bênção por isso. Tem coisas que ela está levando com a barriga sozinha. E vai passar tempo, e ela vai lutar, vai passar o prazo de determinadas coisas, e ela não vai alcançar. Ah, Deus vai responder só a mim no secreto. Amém? Glória a Deus. Mas se Deus te quiser colocar pessoas ao teu lado para colaborar com você, você vai rejeitar? Eu particularmente, eu não tenho coragem de rejeitar. Eu estou aqui, coisas que a gente está junto aqui orando e tal. E tem coisas que às vezes tem pessoas próximas que chegam para a gente, olha, entendo um pouquinho sua luta e tal. Eu vou me unir, eu vou lembrar de você em oração. Eu disse, amém. Glória a Deus. Tá ligado? O que é ligado na terra aqui, 2 ligaram na terra, é ligado no céu. Se tiver gente para se unir comigo no propósito, amém. Se eu estiver sozinho, aí eu vou ligar sozinho com Deus aqui. Não tem ninguém que possa me ajudar. Mas se tiver gente, tem gente que despreza a pessoa. Despreza a ajuda. Infelizmente sofre. Porque ela acha que sozinha ela consegue alguma coisa. E não, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque veja comigo, versículo 18. Ele vai dizer que ele chamou seus companheiros, 18 diz, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a quem? Ao Deus do céu. Aí vem o 20. E falou Daniel e disse, bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. E com ele mora o quê? A luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força,
E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Ele teve muita clareza naquilo que Deus tratou com ele, depois que ele entrou diante de Deus para buscar. Mas lembra o que ele fez? Foi lá falar com os homens que podiam se unir com ele naquele propósito. Naquela mesma noite Deus se revela, gente. De forma imediata, Deus se apresenta para ele e dá aquela revelação acerca da interpretação do sonho do rei, do Nabucodonosor. E aí quando ele recebe aquela interpretação, o que ele faz? Ele se alegra, ele agradece a Deus. Ele não vira as costas, como infelizmente muita gente faz, que quando ela está com a situação resolvida, quando chega a ela a direção e ela entende o que ela tem que fazer agora, ela deixa de agradecer, ela deixa de louvar. Ele imediatamente ele vai até Deus e agradece. Deus, obrigado. No Senhor há toda força, há toda sabedoria, há toda inteligência. É o Senhor quem colocou isso em mim. De mim mesmo eu não teria, mas o Senhor colocou isso sobre a minha vida. E agora eu posso chegar lá e falar com o rei. E apresentar para o rei. Mas foi o Senhor quem me deu. Ó Deus, eu te louvo, eu te celebro. Ele só tinha que agradecer agora porque Deus já tinha dado para ele a direção. E aí ele vai, conta aquele sonho, não vou ler tudo porque a leitura é grande. Ele interpreta, revela aquele sonho lá para o rei. O rei recebe aquela informação. Aí vem a parte bonita, versículo 28. Versículo 28. Daniel falou lá com ele e tal. Aí vem o versículo 28 que diz assim: mas há um Deus nos céus, o qual faz o quê? Revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as suas visões, da tua cabeça, da tua cama, são estas. Aí ele vai contar lá o sonho todo, toda a revelação dos sonhos. Aí vem o capítulo de número 3. Versículo de número... Eu quero ler com você o versículo de número 13. Ele contou o sonho, interpretou tudo. O rei ficou feliz. O rei que iria matar todo mundo, agora não ia matar ninguém, né? Vê que quando a gente está direcionado por Deus, não só a nossa pele vai ser livre, mas de pessoas que estão ali conosco também vai ser livre. Porque todos os sábios lá da Babilônia iam morrer, gente. Se ninguém interpretasse o sonho, todo mundo ia morrer. E quando o rei disse que ia matar, ele matava mesmo. Era coisa séria. Então o Daniel vai lá, interpreta aquela coisa, tudo bonitinho, beleza. Aí vem o capítulo 3, versículo de número 13. No capítulo 3 fala lá que o Nabucodonosor preparou uma estátua e diz que todo mundo que entrasse na cidade tinha que fazer o quê? Se prostrar diante daquela estátua e reverenciar. Que era uma imagem de Nabucodonosor, né? Dos deuses que eles seguiam lá. Aí teve 3 homens, que era justamente quem? Ananias, Misael e Azarias. Que foi mudado, né? Para Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 homens de Deus que oraram com Daniel para ter aquela interpretação do sonho. Aí diz assim a palavra, versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Chegou aos ouvidos dele que quando alguns homens entravam na cidade, eles não tinham o costume de fazer o quê? De reverenciar. Todas as pessoas que entravam, reverenciavam aquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego entravam na cidade e não fazia isso. Eles se prostravam só diante de Deus, né? O Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Aí chegou aos ouvidos do Nabucodonosor. Quem esses homens acham que são? Manda trazer eles aqui. Por que eles não me reverenciam? Não reverenciam os meus deuses?
os quais eu sirvo. E colocou eles contra a parede. Vou dar uma nova oportunidade para vocês. Na hora que soar a trombeta, na hora que a gaita de foles tocar, vocês têm que se reverenciar. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Eu vou jogar vocês no fogo e vocês vão morrer. E quem é o Deus de vocês para fazer alguma coisa para te defender dessa situação? Você vê que a afronta era séria. E esses homens tinham sido, juntamente com Daniel, participantes para a interpretação do sonho. Ele não sabia. Ele sabia de Daniel, mas ele não sabia que esses 3 homens tinham sido participantes disso. Aí vem a questão, versículo de número 16. E responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu fiquei analisando um pouquinho a ousadia que esses homens tiveram. Isso aqui é a ousadia de quem tem o Espírito de Deus sobre a vida deles. Toda pessoa que tem certeza de quem ela é, da salvação que ela já recebeu por meio de Jesus Cristo. No caso dele, na época, ainda não tinha, mas eles tinham convicção de Deus. No nosso caso hoje, pessoa que tem a convicção de quem ela é em Jesus Cristo, ela é uma pessoa destemida. Ela não teme a nada. Porque ela sabe, se em algum momento acontecer algo com ela aqui, ela vai direto para a eternidade com Cristo. Glória a Deus, irmãos. Não teme, não teme. Ele não temia a morte, ele não temia o rei, ele não temia nada. O que valia, o que era importante para eles, era ter o temor de Deus e lembrar do seu nome. Porque eles estavam na Babilônia, mas mesmo na Babilônia eles continuavam lembrando do nome do Deus que eles serviam. E é isso que vai fazer com que nós cheguemos a ter o nosso nome registrado no memorial de Deus. É não se esquecer do nome do Senhor, independente das situações. Porque eu fico imaginando, o cara foi ameaçado de morte. Ele não foi ameaçado de morte por alguém que a qualquer hora pode pegar ele em algum lugar. Foi ameaçado de morte pelo rei. O rei tinha acesso a tudo. Se o rei quisesse matar ele ali, em praça pública, na frente de todo mundo, o rei poderia fazer isso porque ele era a autoridade máxima. Quem que poderia se sobrepor ao rei? Só Deus. E foi justamente ele, Deus, que livrou ele da mão dos inimigos. Glória a Deus, gente. Tudo isso porque eles não se esqueceram de Deus. Eles lembraram, eles mostraram o temor a Deus. Diante de outros deuses eu não me prostro. Eu permaneço diante do meu Deus. Só Ele eu presto culto. Mas tem que prestar o culto aqui na cidade, para a entidade aqui. Aqui não. Eu posso ir para qualquer lugar, mas o meu culto é só a quem? Só a Deus. Eles mantiveram essa fidelidade. Eles mantiveram essa postura diante daquela situação, gente. Pastor, por que se fala isso? Porque infelizmente, pessoal, existem pessoas que elas não têm esse temor de Deus ainda. Não me interprete mal. Mas infelizmente tem muita gente que ainda não chegou a esse ponto de ter esse temor de Deus na sua totalidade. Ela muda de acordo com o ambiente que ela frequenta. Estamos na igreja, graças a Deus, estou em paz aqui. Mas se ela vai para algum outro ambiente, ela se transforma. Aqui na igreja ela é cristã, mas lá naquele ambiente, ela é uma pessoa totalmente diferente de quem ela é aqui. E não é assim que a Bíblia diz que tem que ser. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus é que nós temos que ser o mesmo sempre. Em todo o ambiente que nós estivermos, nós somos a mesma pessoa. No ambiente de trabalho, as pessoas têm que olhar para a gente e elas saber quem nós somos. É o irmão fulano de tal. Eles têm até que nos respeitar chamando de irmão. Glória a Deus. Tem lugar que não vai chamar de irmão, porque é questão de protocolo do lugar, de trabalho. Então a pessoa não precisa chamar de irmão, mas chama pelo nome corretamente. Com todo respeito. Ela respeita porque nós damos o bom testemunho do Deus que nós servimos. Esses aqui podiam querer fazer o que quisessem com eles, mas o nome de Deus estava diante deles sempre. Eles não esqueceram. Fomos tirados lá de Israel, estamos aqui na Babilônia. Mudaram o nosso nome, mas não mudaram o nosso caráter. Amém, irmãos? Mudaram o nome deles, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e de Daniel para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não mudaram o caráter deles. Eu falei de Daniel no princípio, lá no capítulo 1, versículo 8, foi colocado lá os manjares. Daniel disse, eu não posso
me contaminar com os manjares do rei. Eu não posso participar dessas comidas aí. Experimenta teu servo 10 dias e veja se em 10 dias eu não estou mais forte do que os outros. E só com legumes, só com frutas. Em 10 dias ele estava mais forte, mais robusto do que os que comeram na mesa do rei. Glória a Deus, pessoal. É Deus sendo fiel para com aqueles que temem ao seu nome e que não se esquece dele, independente do lugar em que estão. Glória a Deus. Deus fez a diferença neles. E o testemunho foi tão lindo que o Nabucodonosor não resistiu, pessoal. Eu vou pegar aqui a continuação, versículo de número 28. Vamos lá? Versículo 28. Você estava no versículo, nós paramos aí no versículo 18, pula para o versículo 28. O que ele disse? Diz assim a palavra. Depois que ele ameaçou lá os homens, eles disseram, não, fique sabendo, ó rei, nós não vamos se prostrar nenhuma estátua, nada. Aí ele lança eles lá no forno, aí aparece o quarto homem na fornalha, né? O quarto homem era quem? Era o Deus, era Jesus, né? Encarnado, ele é o Filho de Deus no meio deles. Eles olharam, não eram 3? Eu vejo 4. E o quarto semblante dele é como um dos deuses. Era o próprio Deus. Ele disse, nem Deus pode livrar vocês, mas Deus estava lá no meio livrando eles. Porque eles temem o nome de Deus e eles não esqueceram de Deus. Aí vem aqui, versículo 28. E falou Nabucodonosor e disse, o que ele disse? Bendito seja o Deus de quem? De Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha o ímpio falando bem do crente aí, ó. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu? O Nabucodonosor dando bom testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém, gente? O mesmo que agora há pouco disse, quem é o Deus que pode livrar vocês de alguma coisa? Era o que agora estava aplaudindo ele, dizendo, o Deus de vocês é diferenciado. Vocês são homens que realmente são de fé. Glória a Deus, gente. É assim que as pessoas de fora têm que olhar para mim e para você. Olhar e dizer, rapaz, esse irmão é uma bênção. Esse irmão Cláudio é diferenciado. O coração dele é um coração do homem de Deus. Nunca vi esse homem murmurar, mesmo nos dias difíceis da vida dele. As pessoas de fora vão olhar e vão falar isso. Amém, gente? Isso é mostrar que teme a Deus e que não se esquece do seu nome. Seu nome vai estar onde? Memorial. Tem um memorial de Deus para esse tipo de pessoa. Que teme a Deus na sua totalidade. Estou passando por algumas lutas. Não, eu vou ter que trabalhar. Deus vai me direcionar. Não vou querer nada ilícito. Se eu tiver de conquistar alguma coisa, vai ser do meu rosto. Porque assim está escrito. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Eu não quero nada que venha com facilidade, com esse negócio de que é só um jeitinho brasileiro, é só um negocinho aqui. Não, eu quero uma coisa que seja correta. Se está dentro da legalidade, se está dentro da lei, eu quero. Agora se está fora, eu não quero nem saber. Eu permaneço sendo uma pessoa que, em primeiro lugar, eu temo a Deus. Eu não vou me esquecer do nome dele nunca. Não vou esquecer do nome dele nunca. Esses homens aqui entendiam isso. E foi tão lindo o testemunho deles, que o próprio Nabucodonosor disse, esses homens preferiram entregar os seus corpos. Se fosse possível, eles morreriam, mas eles não negariam temer o Deus deles. Não esqueceram do nome do Deus deles. O Nabucodonosor estava se convertendo por causa dele, gente. Nabucodonosor quem era mesmo? Era o chefe lá, era o rei daquela nação populosa, forte, que tinha força bélica para guerrear contra quem quer que seja, que não temia Deus, mas temia outros deuses. E agora estava ele lá o quê? Reverenciando. Bom seria, irmão, que as pessoas olhassem para a gente hoje, a cristandade dos dias de hoje, e eles zelassem, respeitassem, né? Infelizmente tem muita gente que é motivo de chacota. Até líderes espirituais. Não vou aqui criticar nem falar que eu sou uma pessoa que estou bem abaixo, né? Estou começando na minha caminhada. Mas quantos líderes espirituais as pessoas zombam dele? Por conta de muitas coisas que acontecem, eles às vezes acabam vacilando, dando mau testemunho. Isso pode pesar no dia do juízo. Isso pode pesar no dia do juízo. Tem gente que vai ganhar o mundo inteiro, vai ganhar muita gente, ser muito conhecido. Mas pode perder a sua alma. Que valor tem isso?
Se for para ser conhecido e depois me perder, eu prefiro ser não ser conhecido por ninguém. Glória a Deus, gente. Não dá para trocar. Versículo 29. Olha o que ele falou. Por mim, pois, olha o que o Nabucodonosor vai dizer. É feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O negócio foi tão sério que o Daniel já tinha sido beneficiado, né? Daniel, por interpretar aquela visão do rei, ele já tinha conseguido uma posição de destaque lá dentro. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão fazer a mesma coisa. Vão ter posição de destaque e vão prosperar dentro da Babilônia. Mas isso graças ao quê? Ao temor do nome do Senhor. Graças a não esquecer de quem era Deus. Eles são capazes. Claro que são capazes. Mas nós não vencemos só por causa da nossa meritocracia. Amém, gente? Não é porque eu sou muito inteligente, que eu alcancei grandes coisas, que isso é mérito apenas meu. Se não fosse Deus, talvez não estaríamos nem vivos. É ou não é verdade? Com tantas lutas que já enfrentaram, tantas coisas que já aconteceram, tantas situações que poderiam ter nos tirado a vida, e nós estamos aqui hoje. Quem foi que fez isso? Foi ele. E o nome de Deus foi glorificado a ponto de Nabucodonosor promulgar leis. Qualquer povo, nação, língua, qualquer lugar, qualquer pessoa que falar, que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, essas pessoas vão ser mortas, porque não há outro Deus igual a ele. Não há outro Deus igual a ele. Não há. Isso aqui é um testemunho extraordinário. Que é o que a gente precisa guardar para a nossa vida. Eu quero comentar um outro caso com você, segundo o livro das Crônicas, vamos lá? Você está com tempo? Rapidinho, não vou demorar muito. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20. Deixa aqui e vamos para o livro das Crônicas. Você volta um pouquinho. Segundo o livro das Crônicas. Eu quero ler com você o capítulo 20. A Bíblia fala de um cidadão chamado Josafá. Josafá era rei de Judá. Rei de Israel, né? E naquela época, aparentemente estava tendo uma paz. Estava tudo tranquilo. Só que os tempos de paz, eles são passageiros também, né? Assim como os tempos de guerra. Na nossa vida vai ter os tempos de paz, aí tem o tempo de guerra. Aí depois você vence aquela guerra e apazigua de novo. Aí depois de um tempo de paz, aí vem outra luta. Pra gente não achar que a vida é só flores, né? Isso é normal. Aí o Josafá, ele vai começar a passar por uma luta. Qual luta, pastor? Os moabitas e os amonitas se levantaram contra. Geralmente, quando eles guerreavam apenas contra um povo, era uma coisa, né? Agora vieram 2 exércitos simultaneamente contra ele. E o que ele vai fazer? O que ele vai fazer diante daquela batalha? Tem muita gente que quando surgem algumas batalhas, quando surgem algumas afrontas, ela fala de Deus só para lamentar. Ai meu Deus, por quê? Né? Na hora que vieram aquelas batalhas contra eles, uma das coisas que o Josafá demonstrou foi que ele temia Deus e que ele lembrava do Senhor. Tem batalha contra nós, mas nós temos um Deus. Ele lembra logo de Deus. E ele vai inclusive lembrar da palavra que Deus havia dado para eles. Há muito tempo atrás, pela boca dos profetas. Que diz assim, capítulo 20, você encontrou? Versículo 5. Veio os amonitas e os moabitas. Aí o versículo 5 diz assim. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém. Na casa de quem? Do Senhor. Ele foi para a casa de Deus. Diante do pátio novo. E disse, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há o quê? Força e poder. E não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso,
Não lançaste tu fora os moradores dessa terra? E diante do teu povo de Israel? E não destes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, ele vai lembrar da palavra, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está onde? Nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele, quando vê aquela afronta se levantar, ele lembra de quem? Do nome do Senhor. Ele lembra da palavra de Deus e ele tinha o temor de Deus. Ele disse, olha, Deus nos fez habitar nessa terra, ele desarraigou daqui os inimigos, nos colocou nessa terra. E lá, por amor a Abraão, ele disse que todas as famílias seriam benditas e que essa terra aqui nos pertence. Esse lugar aqui é nosso. Nós preparamos essa casa e ficou escrito que todas as vezes que tivéssemos alguma luta, alguma batalha, alguma peleja, nos apresentaremos a ti nessa casa, clamaremos ao Senhor e o Senhor fará o quê? Nos ouvirá e nos responderá. Ele vai no lugar certo e ele usa a palavra de Deus diante daquela afronta. É por isso que a gente precisa ter a palavra dentro do coração, não os versículos em si, na memória, mas a palavra lá no interior. Você vai lembrar não do versículo decorado, mas do contexto como um todo, né? O que diz respeito à palavra, à sua vida. E aí na hora que vier qualquer afronta, você lembra da palavra, se apresenta ali diante de Deus, fala com Ele, mostra esse temor que você tem, e Ele vem, te responde e te socorre. Glória a Deus. A leitura aqui é muito extensa, eu não vou ler tudo com você, vou pular um pouquinho. Mas vamos já para o desfecho dessa história. Vamos para o versículo de número 14, vamos pegar o 14. Você estava no versículo 10, versículo 9, quer dizer, né? Vamos para o 14 agora. Diz assim o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão... Opa, eles já começaram a ter sinal de resposta. Eles fizeram aquele clamor, se apresentaram diante de Deus naquela casa de oração, e Deus levanta dentre eles ali um descendente da tribo de Levi, Jaaziel. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se levanta usando ele para trazer uma palavra para o rei Josafá e para os moradores de Jerusalém. Qual foi a palavra? Josafá, morador de Jerusalém, preste bem atenção. Essa guerra não é vossa, essa peleja não é vossa, senão de Deus o Senhor. Eles se lembraram de Deus e Deus fez o quê? Se lembra deles. Eles se lembraram da palavra e na hora que eles se apresentam a Deus, Deus envia a palavra para eles, dizendo que a guerra não era deles, é para eles ficarem tranquilos. Os amonitas e os moabitas não seriam nada. E tem gente que às vezes está diante de uma peleja e Deus envia a palavra para você e tranquiliza seu coração. Amém? Pastor, estou assim porque é tanta luta, tanta dificuldade. Deus te envia uma palavra, o seu coração faz o quê? Se acalma. Você sabe que aquela guerra não é sua, mas é de Deus. Por quê? Porque você teme o nome dele e você lembra dele. Você não é um ouvinte esquecido, que ouve a palavra, parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não. É um praticante que todas as vezes que tem qualquer situação, você sabe a quem recorrer. E ele socorre a nossa necessidade. Tanto é que na sequência ele fala, versículo 16, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus vai ser com vocês. E aí, para terminar, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, fazendo o quê? Adorando. Por quê? Porque eles já acreditavam na vitória.
Se Deus tinha falado que daria vitórias, agora eles só fizeram a mesma coisa que o Daniel fez lá quando recebeu a resposta. Quando ele recebeu a resposta lá, do que era a revelação do sonho do rei. Ele já ora agradecendo e dando glória a Deus, porque ele sabe que a situação foi resolvida. E isso antes de ter falado e interpretado o sonho do rei. Eles aqui fizeram a mesma coisa. Antes de chegarem lá no outro dia para batalhar, eles iriam batalhar no dia seguinte. Antes disso, eles já se reuniram e agradeceram a Deus, porque Deus já tinha dado a vitória para eles. Amém? As batalhas que nós enfrentamos, nós vencemos ela antes. Tem coisas que você vai resolver amanhã, depois de amanhã, mas você resolve aqui agora. Amém, gente? Tem coisas que já era para ter sido resolvida, mas ficamos falando com um, com outro. Às vezes ficamos até pedindo ajuda para a carne, para tentar nos ajudar de alguma forma, e não pedimos para Ele, que tudo por nós pode fazer. Ele vem e estalar de dedo resolve o nosso problema. Porque nós não esquecemos do seu nome e nós lembremos dele no dia da angústia. Amém, gente? Tem um memorial que o nosso nome vai estar escrito lá. Eu acredito. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram registrados na Bíblia. Isso aqui é um memorial de Deus, a palavra. Eles estão registrados aqui, gente. Não foi por um acaso, não. O que ficou registrado aqui? O caso de Josafá. Tiveram outros reis que provavelmente tiveram atitudes totalmente diferentes da dele. E ele ficou registrado por quê? Porque ele se lembrou do seu Deus. Ainda tratando de Josafá, só para a gente terminar, só para pincelar. O Josafá foi um rei que teve um outro período que teve uma guerra. O rei Acabe fez uma aliança com ele rei de Judá, o Acabe rei de Israel. Ele fez uma aliança com Acabe e a intenção do Acabe era fazer o quê? Era matar ele. Aí ele vai junto com Acabe, não, teu povo é meu povo, nós estamos juntos nessa batalha. Ele quis ajudar o Acabe na guerra. Aí o Acabe se veste como qualquer soldado normal e diz para ele, não, você que vai com a vestimenta de rei, vou te dar essa honra. Mas a intenção dele não era honrar Josafá, era fazer o quê? Era matar. Era que ele fosse para a batalha com a vestimenta de rei e os homens vinham, primeira pessoa a ser o alvo era quem? Era o rei. E o Acabe se vestiu como qualquer soldado no meio dos homens lá, camuflado. Diz a palavra que quando veio aquela situação que vieram para cima do Josafá, a Bíblia diz que o Josafá fez o quê? Ele orou. Pediu misericórdia a Deus. Deus ouviu ou não? Ouviu. Deu livramento. Os homens que vinham para matar Josafá, quando eles olharam, eles viram. Não é Acabe. Isso aqui é Josafá. Então foram lá e desviaram a visão dele. Veio um homem lá e pegou uma flecha e lançou. Dentre tantos soldados que tinha lá, a flecha acertou a quem? Ao Acabe, gente. Já viu o ditado? O feitiço virou contra o feiticeiro? Voltou-se para Acabe. A flecha foi em quem? Acabe. Ele morreu com aquela flecha. E Josafá ficou como? Intacto. Por que ele ficou intacto? Porque ele lembrou do seu Deus. Ele temeu o seu Deus. Eu queria que você guardasse isso no coração. Pessoas que lembram de Deus e temem a Deus, dificilmente você vai morrer cedo. Você vai morrer de velhice. Glória a Deus. Você vai morrer porque já chegou o tempo. Não é por causa de doença, não é por causa de velhice, não é porque foi assaltado e aconteceu alguma coisa. Não. Nada disso. Fique com o coração em paz. Se você lembra de Deus, Deus vai se lembrar de você. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Aleluia.